Boa noite, meus amigos e meus irmãos. Gostaríamos de agradecer a Deus por estarmos todos aqui presentes, felizes por estarmos aí continuando os nossos estudos virtuais e por termos mais essa oportunidade de estarmos aqui unidos em prece, em sentimentos e pensamentos, buscando compreender um pouco mais da doutrina espírita, da vida, buscando reduzir essa distância que a pandemia criou, mas que, se Deus quiser, está próxima de acabar. E hoje vamos então dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas antes vamos fazer uma prece como de costume, né? Vamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, de tudo que existe nesse universo, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Pedindo a Jesus, nosso mestre, irmão, nosso guia e modelo, que tanto nos ensinou e exemplificou, que permita aos bons espíritos, assim como Deus, nosso Pai, o auxílio, né? A permanência próximo de nós, espíritos ainda imperfeitos, para que nos mantenhamos firmes nas resoluções de fazer o bem, de nos transformarmos, pedindo aos espíritos de luz que possam tocar as mentes e os corações dos dirigentes do nosso planeta, principalmente por conta da guerra que ora acontece na Ucrânia, mas também para que possamos diluir, sanar e resolver esse problema da miséria, da fome e de tantas outras guerras que acontecem no nosso mundo e muitas vezes não são divulgadas. Abençoa, Pai, a todos e que possamos dar por iniciado o nosso estudo na noite de hoje. Que assim seja. Então, como nós estamos falando, o estudo de hoje é sobre o Evangelho. Nós vamos continuar o estudo sobre o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. A nossa irmã Alcione começou na semana retrasada. E a parte que nos compete hoje é falar da aliança da ciência e da religião. E Kardec então traz o seguinte texto para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, de um lado e do outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Então vejam bem que importante, meus irmãos, que Kardec coloca aqui para a gente. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. A ciência revela as leis do mundo material e a religião as leis do mundo moral. E ambos, ou tudo que existe no universo, foi criado por Deus. Então, Deus não pode entrar em contradição, né? Se uma nega a outra, alguma coisa está errada. Porque Deus criou ambas as coisas que são estudadas, né? Então ele coloca aqui, a contradição aparente que existia era resultado da mal compreensão que nós tínhamos do mundo, né? Um erro de observação, né? E como ele mesmo fala aqui, um excesso de exclusivismo de um lado e do outro. A religião queria estar com a razão, a ciência queria estar com a razão, mas ambas também, dentro do que elas se propunham a estudar, também cometiam alguns erros
que era um apanágio, né, uma palavra que significa que são característica própria, ou seja, característica própria do nosso estágio evolutivo. Nós, espíritos encarnados, né, os homens que habitam a Terra, por ainda não termos uma compreensão total desses fenômenos e por estarmos ainda caminhando em direção a um momento maior de conhecimento, muitas das vezes entendíamos de forma errônea as coisas, o que levou a ciência a querer desacreditar a religião em função de alguns pontos incoerentes na religião. E a religião querendo tirar a palavra, ou tirar a verdade, ou tirar a força da ciência, por também encontrar algumas coisas que estavam erradas na ciência. Mas a partir do momento que nós nos desenvolvemos e que então surgiu uma nova revelação, que foi a doutrina espírita, que foram os espíritos que vieram trazendo esse conhecimento para nós, e conseguimos entender então que ambas vão dar em Deus, que é a origem de tudo, feita essa união, conseguiu-se então um caminhar mais tranquilo, né? Então isso é o que ele nos traz nesse primeiro parágrafo. Continuando então no Evangelho, no seu segundo parágrafo aqui, Kardec traz para nós: são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Então vejam bem a colocação que Kardec nos traz aqui, né? São chegados os tempos, né? Foi o que a gente falou ainda agora, o surgimento da doutrina espírita, né? É o consolador prometido por Jesus, né? Que deu tempo que os espíritos amadurecessem para então poder compreender as coisas que Jesus falou, muitas vezes de forma velada, né? E para falar de coisas que ele sabia, mas que nós não entenderíamos naquele momento. Então nós nos desenvolvemos, né? A ciência permitiu então, e o nosso próprio desenvolvimento até acerca da própria religião, que nós pudéssemos compreender melhor certas coisas que Jesus disse. E aí é o que ele fala, né? A ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, ela levou em conta o lado espiritual. E a religião, deixando de ser também muito fixa ali em algumas coisas e dando atenção a certas coisas que a ciência já prova como sendo irrefutáveis, né? Elas começam a se entender. Um exemplo simples que a gente pode dar aqui, sem querer criticar ninguém, nós temos ainda irmãos que acreditam e existia lá dentro da Bíblia, né, a situação de que quando Jesus voltasse, os mortos ressuscitariam. Então muitos irmãos acreditam que eles ressuscitariam não só em espírito, mas que o corpo viria junto. Ora, a ciência já nos prova de forma irrefutável, né, que isso não é possível. Que as moléculas, que os átomos, eles se dissipam, eles vão dar origem a outras moléculas, né? Na natureza nada se perde, tudo se transforma, né? Lei de Lavoisier. E hoje já se sabe, quando você vai lá tirar o corpo do caixão, enfim, soltar os ossos, a matéria foi dar origem a outra coisa, né? É apenas um exemplo de pontos em que a religião teve que se submeter a uma lógica irrefutável da ciência. E nesse momento em que elas se dão as mãos, então começam a caminhar com mais força, ambas, e dando mais força ao ser humano. Então é o que ele fala aqui. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, né? Então já não haveria ali mais uma lógica que se contrapusesse,
a crença em Jesus, a crença em seus milagres. A própria Gênese, né, traz bem explicado isso para a gente, né? A questão do milagre, né? O milagre é algo sobrenatural, é algo estupendo. Deus pode fazer isso? Deus poderia fazer isso, mas Deus se mostra forte, grande, exatamente por Ele não precisar mudar as suas leis, porque Ele é perfeito. Também está lá na Gênesis, tudo que Deus não pode deixar de ser, né? Onisciente, único, perfeito, né? Então, assim, tudo que ele cria é perfeito. Se ele tivesse que derrogar uma lei dele, ou dar uma voltinha, ou dar um jeitinho, significa que aquilo não ficou bem criado. Não foi feito com perfeição, e não é esse o caso, né? A gente até brinca que tem um ditado que Deus escreve por linhas tortas, certo por linhas tortas. Não, Deus escreve certo em linhas certas. A nossa visão de espírito inferior é que faz com que pareça que alguma coisa ali está torta, né? Então as leis foram criadas de forma correta. Então o milagre, na verdade, não é uma derrogação da lei de Deus, é um jeitinho que ele dá para contornar alguma coisa. O milagre é uma lei, é um fundamento que é desconhecido para nós e que, portanto, parece algo sobrenatural. Então na Gênesis a gente tem explicação de vários milagres de uma forma coerente, racional, segundo a ciência e os princípios espirituais e materiais, né? Que nos foram ensinados aí através da doutrina espírita pelo ensino dos espíritos superiores, né? Ele continua aqui falando então: a ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com o que encher o vazio que as separavam, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Então veja bem, ele está falando aqui o quê? Que o que permitiu, né, também essa ligação, essa união mais forte, foi o quê? Foi exatamente o conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Isso foi trazido o quê? Com o ensino dos espíritos, com a doutrina espírita, né? E essas leis são tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Como a gente falou lá no início, ambas foram criadas por Deus. Uma vez comprovadas pela experiência, essas relações entre os mortos, os espíritos desencarnados e os encarnados, né, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão, esta nada encontrou de lógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega a ela a sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei de progresso, que é lei de Deus. Então, meus irmãos, como nós acabamos de ver após a leitura desse texto, né, ele fala aqui que acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Nós poderíamos citar aqui inúmeras modificações. Nós ainda vivemos numa sociedade onde existe bastante preconceito com relação a várias questões. Nós temos a questão da cor, nós temos a questão das raças, num sentido de que às vezes você vai para algum país e ele não aceita outras nacionalidades, né? Questões como o nazismo, que não aceitava o judeu. Talvez você hoje encontre algumas pessoas em países desenvolvidos que têm um certo racismo com relação aos países menos desenvolvidos.
as pessoas da América do Sul, da África. Nós temos questões de preconceito com relação à diferença de riqueza, né? Um tratamento que é dado dependendo da função, da profissão que a pessoa tem. E tudo isso deveria desabar, deveria sumir a partir do momento que nós nos compreendemos como sendo espíritos e que, portanto, o espírito não tem cor, espírito não tem nacionalidade, né? Às vezes a gente vê algumas pessoas com um fanismo pela pátria. Meus irmãos, a nossa pátria é o universo, né? É óbvio, eu nasci no Brasil, mas, gente, ser brasileiro, ser português, alemão, Estados Unidos, da Angola, da Austrália, nós somos espíritos, nós podemos nascer em qualquer um desses países. Isso é momentâneo, é temporário. Se a gente parar para pensar, quer dizer que o espírito de Júpiter, ele vai honrar Júpiter contra a Terra e Marte e as outras galáxias. Nós somos cidadãos do universo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões, né? Hoje eu estou melhor financeiramente, eu não sei amanhã. Hoje eu sou judeu, amanhã eu vou ser brasileiro, depois eu vou ser português, depois eu vou ser israelense, depois eu vou ser ucraniano, depois eu vou ser russo. A gente tem uma grande dificuldade de entender que esses rótulos materiais, eles não servem para significar o que é o espírito, a essência espiritual. O espírito do russo é igual ao espírito ucraniano, que é igual ao espírito africano. É o mesmo espírito. Nós temos que quebrar essas barreiras, né? Nós temos que entender que nós somos muito mais do que isso. Está lá no Evangelho, que cabe ao mais forte ajudar o mais fraco. Então nós estamos vivenciando situações do tipo onde sobram vacinas em algum lugar e faltam em outros. E muitas das vezes falta ao homem a capacidade de raciocínio, porque de repente você elimina o coronavírus em algum lugar, mas naqueles países lá, onde a vacina não chegou da forma como devia chegar e as pessoas não se vacinaram, as leis simples da biologia nos explicam que a circulação do vírus nesses países pode produzir, através de mutação, novas variantes. E uma dessas pessoas indo a viajar para um país onde já não existe mais, pode levar essa variante para lá, né? A fome, quando a gente opta por não acabar com a fome no mundo, a gente está se permitindo, na próxima reencarnação, nascer lá naquele local onde tem fome. Então, quer dizer, é isso que ele fala aqui, inevitáveis modificações. Teríamos que todos já nos reconhecer como irmãos, teríamos que todos trabalharmos para que existisse uma situação econômico-social financeira básica para todos, onde já não existisse fome. Não estamos falando de igualdade absoluta de riqueza, nem nada disso, porque a gente sabe que tem profissões e funções que demandam um salário maior. Estamos falando de dignidade humana, que hoje ambos ou todos os sistemas que existem no mundo são incapazes de gerar essa dignidade para o homem, fora as outras relações. Não vamos nos perder muito aqui, porque isso daria outro assunto, mas a gente pode dar um pulo rapidamente lá na Gênesis, só para a gente poder dar um subsídio maior. Kardec, no capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, ele começa dizendo no seu item 13 que, por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Participa da primeira revelação divina porque foi providencial o seu aparecimento, e não o resultado da iniciativa nem de um desígnio premeditado do homem. Tanto é que a nossa irmã Alcione falou na semana passada, da progressão Moisés, Jesus, Espiritismo, Consolador Prometido.
participa da segunda, ou seja, da ciência, por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, mas ministrado a todos do mesmo modo, por não serem os que o transmitem e os que o recebem seres passivos dispensados de trabalho da observação e de pesquisa, por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio, porque não lhes é interdito o exame, mas ao contrário recomendado. Enfim, porque a doutrina não foi ditada completa nem imposta à crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem e da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sob os olhos e das instruções que lhe dão, instruções que ele estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as ilações e aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divino à sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Ele diz aqui ainda que, como meio de elaboração, o espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois, deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. Então, ele não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida. Assim, não apresentou como hipótese a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos quando essa existência ressaltou evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. Ele ainda coloca que as ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, ao passo que o é também às coisas metafísicas. Ainda continuando na Gênese, meus amigos, agora no item 16, Kardec assim coloca, ainda também no primeiro capítulo, Caráter da Revelação Espírita, Kardec assim se pronuncia: assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como este último princípio é uma das forças da natureza a reagir incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. União da ciência com a religião. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo sem a ciência faltariam apoio e comprovação. Vejam bem essas palavras. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo sem a ciência faltariam apoio e comprovação. O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Se o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo quanto surge antes do tempo. Então vejam bem, meus irmãos, o tempo está passando, a gente não pode estourar o tempo, a gente tem que manter a disciplina. O que fere os olhos primeiro é o que nos chama a atenção primeiro. E assim surgiu a doutrina, com as mesas girantes, as mesas girando, chamaram a atenção, a escrita através de copo, de batidas,
depois o uso da cesta, da prancheta, para finalmente chegar na mão do homem. E todo esse percurso foi necessário, porque primeiro tinha que chamar atenção aos nossos olhos, depois tinha que se provar que essa comunicação era externa, por isso o copo, as batidas, a prancheta, porque se pegasse logo o médium, um lápis e escrevesse, iam dizer que aquilo era da cabeça daquela pessoa, embora os conceitos que vieram eram muito diferentes de tudo que já se pensava na época. Mas o que eu acho que ficou claro com esses textos da Gênese é a importância da união da ciência com a religião. A importância do entendimento de que tudo que existe no universo foi criado por Deus, que é perfeito. Os erros de observação e de entendimento que houveram ao longo do caminho foram por falha nossa, por sermos espíritos ainda atrasados e que também necessitávamos de evolução. Por isso os 18 séculos entre Jesus e a doutrina espírita. Um tempo razoavelmente bom para que nós nos desenvolvêssemos, a nossa ciência se desenvolvesse a ponto de compreendermos a questão espiritual, que foi inclusive uma questão abordada por Nicodemos. Quando ele pergunta a Jesus como é possível um homem retornar ao ventre de sua mãe. Ele não entendia a questão ainda da reencarnação, de que nós éramos espíritos, aquilo ficou um pouco confuso. Então eu acho que fica claro a importância da união da ciência com a religião, a importância de termos uma religião racional, de termos uma ciência religiosa, se é que assim podemos dizer, e realmente nós nos esforçarmos para tentarmos nos modificarmos e mudarmos as relações que existem no mundo, que ainda são muito perturbadoras. Como ainda nos falam os Espíritos no Evangelho também, ainda há muito egoísmo, muito orgulho dentro do homem. E por conta disso, existem vários tipos de guerra. Aquelas que aparecem de forma mais notória e aquelas guerras silenciosas de todos os dias, dos irmãos que se encontram caídos nas ruas, por falta de emprego, por falta de questões sociais, países que se encontram em extrema miséria porque foram explorados e pouca ajuda se tem. Então é preciso que nós reflitamos nisso tudo para que a gente possa realmente chegar naquilo que está lá no Evangelho, quando ele diz que essa união vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações. Mas para isso, nós que nos achamos, que nos chamamos espíritas e todos os religiosos do mundo, temos que vencer o mal dentro de nós e temos que dar o exemplo, modificando as nossas atitudes e transformando esse mundo num mundo mais humano, num mundo mais irmão. Lembrando, inclusive, um dos ensinamentos de Jesus, uma mensagem, um recado, quando ele nos diz: amai-vos como eu vos amei. Então fica essa pequena reflexão para cada um de nós, que aprendamos a nos amar com o mesmo amor que Jesus nos amou, pois assim ele falou: amai-vos como eu vos amei. Fiquem com Deus, meus irmãos, uma boa semana, que Jesus nos abençoe, que abençoe todo esse mundo, que possa haver paz, luz e que possamos realmente construir um mundo mais próximo ao reino de Deus, um mundo mais próximo ao que Jesus queria. Boa noite, fiquem com Deus. São novos tempos, mais velhos corações, na busca da mansidão, pra terra herdar. É necessário encontrar a união e a força do amor, o caminho acertar.
a constelação do bem. E de mãos dadas vamos todos construir a constelação do bem. É necessário se curar, não ter culpas, caminhar, buscar a força na oração. Pois todo caminho com Jesus é conforto que conduz à nova era do perdão. É necessário se curar, não ter culpas, caminhar, buscar a força na oração.